Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Não Acredito Até Que Me Mostrem Artigos. Eu sou a professora Fabiana Padovez, eu sou tricologista, sou diretora da Academia de Tricologia e Estética e professora na Universidade Anhembi há 12 anos. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de alopecia que tem sido cada vez mais comum na prática clínica. Estamos falando da alopecia fibrosante frontal. Essa é uma perda de cabelos que acomete prioritariamente a região da hairline, toda essa linha de implantação de fios. O que é atacado primeiro são os fios velos, que são aqueles mais fininhos. E essas pessoas ficam com uma aparência de quem usa peruca ou próteses, porque é exatamente essa mistura de pelos velos, pelos intermediários e pelos terminais que dá a naturalidade do nosso cabelo. Ele vai levando a retração, principalmente da linha frontal. A impressão é que esses pacientes vão ficando com a testa cada vez maior, pega também uma parte de temporal e, eventualmente, pode pegar a região occipital, apesar de ser bem mais raro. E a evolução dessa alopecia é lenta, leva anos. Muitas vezes nós estamos falando até mesmo de décadas. E, apesar de ser uma alteração grave, essas pessoas não chegam a ficar totalmente calvas. A alopecia fibrosante frontal é autolimitada. Geralmente no que chega aqui, ó, na região do topo das orelhas, ela estaciona, ela para de evoluir. Mas vale lembrar que uma perda de cabelo até essa área é bem significativa, né? Acomete mais frequentemente mulheres, em especial no período da vida pós-menopausa. Existe aí uma suspeita de que ela tem uma relação com a queda do estrógeno. Estrógeno, hormônio sexual feminino, que tem, entre outras funções, o papel de proteger o cabelo. É por isso que mulheres desenvolvem alopecia androgenética bem mais raramente do que homens. O estrógeno protege esses cabelos. E, eventualmente, pode acometer mulheres em idade fértil e até mesmo homens, mas são casos bem mais raros. E uma coisa interessante é que o número de pacientes com alopecia fibrosante frontal parece estar aumentando nos últimos tempos. E é claro que nós não sabemos se essa é uma doença que passou a ser mais incidente ou se agora, conhecendo melhor essa alteração, os tricologistas e os médicos têm feito um melhor diagnóstico. E até trouxe aqui um capítulo de um livro falando sobre esse aumento no número de casos. Esse daqui é um dos capítulos de um livro chamado Alopecia, da Maria Miteva. No capítulo 8, eles falam sobre a alopecia fibrosante frontal. Os autores são Rodrigo Pirmes e Ana Kelly. E eles trazem alguns dados referente ao número de artigos que tinham sido publicados abordando esse assunto. A primeira menção, a primeira vez que se falou sobre fibrosante frontal foi em 1994. Em 2005, existiam 16 casos de artigos científicos publicados. Em 2009, passamos a ter 18 publicações. 2010, 36, 2012, 60 e em 2014, 355. Dessa linha amarela para baixo, não são mais afirmações do livro. Eu fiz uma pesquisa, entrei num site de artigos científicos chamado Bireme, no ano passado, em 2020, e eu encontrei 391 publicações em inglês e 31, deixa eu ver se isso está bem em cima aqui, e 31 publicações em português. E a alopecia fibrosante frontal já foi considerada uma variante da alopecia androgenética. Confundia-se uma coisa com outra, acreditava-se que ela era uma alopecia androgenética modificada.
E num primeiro momento, supôs-se que essa fosse uma alteração causada por cosméticos faciais e filtro protetor solar, já que ela atingia exatamente essa região onde esses cosméticos acabam tendo contato, toda a parte aqui próxima da linha do rosto, né, da linha de implantação dos fios. E aqui eu trouxe um artiguinho publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia em 2010, que fala que, apesar de haver essa suposição, a etiopatogenia, o processo de formação da fibrosante frontal, ainda não está totalmente esclarecido. Nós estamos em 2021 e nós continuamos nessa mesma pegada, que ainda não temos tanta certeza assim do que é que causa, do que é que desenvolve a fibrosante frontal. Mas acredita-se que ela seja uma doença autoimune. Por algum motivo, os nossos folículos pilosos deixam de ser reconhecidos pelo nosso sistema de defesa como parte integrante, começam a ser atacados, são destruídos, e isso leva à formação de uma alopecia cicatricial, que são aquelas irreversíveis. E pelas características clínicas, existem coisas que nos levam a crer que ela possa ser uma variante, só que localizada, do líquen plano pilar. Quais são os sinais e sintomas? Além dessa retração da linha frontal, que nós já falamos, o que leva a um aumento da testa, existe a perda da sobrancelha de fora para dentro. Essa sobrancelha vai ficando cada vez mais curta, até que em um determinado momento ela desaparece. Existe a exposição das linhas das veias frontais. As veias aqui desta região se tornam mais evidentes, se tornam visíveis, sendo que em situações de vida, em situações normais, isso não deveria acontecer. E em alguns casos, esse cabelo cai um pouco mais rápido e chega a formar até uma linha, uma faixa de pele mais clara, porque antes essa pele estava protegida do sol por esse fio. A partir do momento em que o cabelo caiu, nós percebemos a diferença entre a pele pigmentada e a pele que antigamente estava protegida. E os principais sintomas são dor, queimação e coceira nesse couro cabeludo. Será que você já pegou algum caso de alopecia fibrosante frontal aí na sua prática clínica? Se você tiver alguma experiência e quiser aqui deixar seu relato, vai ser muito bem-vindo. E como sempre, termino convidando vocês a conhecerem toda a nossa grade de cursos online ao vivo e presenciais no nosso site, a seguir o nosso Instagram, que é o @TEcursos, e convidando vocês a estarem conosco, porque a TE não é uma simples empresa de cursos. Nós somos a Academia de Tricologia e Estética e queremos muito ter você aqui conosco. Termino então aqui, deixando um grande beijo para vocês, e na semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá!